Tudo aquilo que é mais simples, tudo aquilo que é mais fácil, ela cola mais. Ele impregna mais fácil na sua mente. Por quê? Obviamente é mais simples. E se é mais simples você utilizar da cultura popular para conseguir disseminar uma ideia, você não vai utilizar a alta cultura para disseminar uma ideia. Você não vai Certo. escrever livros de filosofia a um nível absurdo para disseminar uma ideia, exceto se você estiver falando de um intelectual orgânico incentivando outros intelectuais. Mas se você quiser atingir uma grande massa da população, você vai fazer isso com séries de TV, você vai fazer isso com livros de infanto-juvenil, tá entendendo? Que atinge mais Que rápido. atinge mais rápido. Então, essa neurose coletiva, ela é feita através de uma cultura de massas, incentivando as pessoas ao redor a odiarem determinados aspectos que são considerados conservadores, sem que essas pessoas percebam. Que aula, hein? 2026 tá aí. Uma vez Bolsonaro preso, acabou de indicar seu filho. O que você espera da política, da presidência em 2026? Eu espero que a gente consiga tirar o Lula. Esse é o primeiro ponto. O Tá. ponto principal que a gente precisa fazer é tirar o Lula. O segundo ponto, que a gente consiga eleger um Senado decente. Certo. O Senado hoje é prioridade pra gente. A gente não pode deixar o Senado do jeito que tá. O Senado da República, se a gente conseguir transformar o Senado da República, mudar o Senado da República, eleger uma maioria do Senado da República, a gente vai conseguir colocar um sistema de contrafreios no Supremo Tribunal Federal. Certo. Porque a democracia ela exige um sistema de freios e de pesos e contrapesos. Se a gente não conseguir eleger um Senado decente, a gente não vai conseguir permitir que a democracia ela se sobressaia, porque o Supremo Tribunal Federal não vai ter um contrapeso. É necessário que o Senado da República tenha coragem de, não estou falando aqui peitar, bater de frente, não, mas que faça o seu trabalho mínimo, que é questionar as decisões do Supremo. Questionar as decisões do Supremo não pode ser considerado algo antidemocrático, não pode ser considerado algo que, meu Deus do céu, você cometeu um crime. Não! Os ministros do STF estão atuando politicamente. Se eles trabalhassem única e exclusivamente juridicamente, até entenderia. Mas eles estão atuando como agentes políticos. Eles não são agentes jurídicos, eles são agentes políticos. Luiz Roberto Barroso já deixou isso claro, Cristiano Zanin já deixou isso claro, Flávio Dino já deixou isso claro, Alexandre de Moraes já deixou isso claro, Carmen Lúcia já deixou isso claro. Eles são agentes políticos que não foram eleitos para estar atuando daquela maneira. Se eles são agentes políticos, então, por óbvio, para você conseguir fazer um contrapeso a um peso político, é necessário que você tenha autoridade também de mesmo nível. Mas o Senado da República não tem apresentado essa autoridade. Por quê? Eles não têm gente suficiente para conseguir peitar o STF. O STF hoje tem várias pessoas que estão no cordão, que estão em seu cordão dentro do Senado da República. Eles podem simplesmente puxar a carta lá da manga de qualquer processo e ferrar com a vida de qualquer senador, deixá-los inelegíveis, fazer qualquer coisa assim que seja nesse sentido para conseguir manter esses senadores na coleira. Então o que a gente precisa agora nesse momento é trocar o Senado da República em sua maioria esmagadora para que consiga, sim, colocar um contrapeso no STF. E o STF já percebeu isso. O STF já trabalhou com isso. Tendo em vista que você tem aí Gilmar Mendes fazendo essa decisão ridícula, que agora já voltou atrás, né, de novo, graças a Deus, de que ministros do STF só podem ser denunciados pelo Procurador-Geral da República. Isso é ridículo. Eles sabem que se nós conseguirmos a maioria do Senado da República, a coisa vai ficar feia pro lado deles. E vai ficar feia mesmo. Então, assim, a gente precisa mudar o parâmetro para 2026, focando principalmente no Senado da República e na Presidência da República. Esses dois, meu parceiro, a gente tem que fazer. O Senado, principalmente. Não tem jeito. Pra quem acha que em 2026, não, mas se o Lula vir, tá tudo bem. Qual que é o risco que essa pessoa corre, não só ela, mas como o Brasil, para mais 4 anos? Se o Lula mais 4 anos estiver no poder do Brasil. Bom, primeiro que 2027, de acordo com grandes economistas, principalmente o Pablo Spire, se você for olhar... Vai, Torinho? Vai, Torinho. Ô, Toro. Eu gosto muito desse cara. Uhum. Ele previu que o Estado vai quebrar. 2027, o Estado vai quebrar. Não tá longe, hein? Tá? Tá 2027, a gente não vai ter recurso mais, por exemplo, para pagar serviços essenciais, serviços públicos essenciais. Um professor de escola pública não vai ter o seu salário. Um hospital não vai ter condições de oferecer serviço médico. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: a máquina pública ela se incha de tal maneira, a arrecadação ela vem de uma maneira absurda, mas ao passo que ela vem de uma maneira absurda, ela é utilizada para poder manter os gastos públicos de uma máquina inchada, que não tem nenhum tipo de proveito, produtividade, aperfeiçoamento. Uma máquina pública que, infelizmente, só tende a crescer e não tem cortes públicos, só tende a alimentar mais e mais essa camada, essa casta da sociedade, que são os altos políticos que são parte do governo, os amigos do governo. Né? Se você for olhar, é muito semelhante. Eu costumo dizer isso o tempo todo. Uhum. Cuba é uma ditadura. Mas Cuba é formada por uma elite política. Essa elite política que existe em Cuba, ela é financiada pelos impostos que vêm da população mais pobre. Aqui no Brasil não é diferente.
no Congresso Nacional, no Senado da República, na Câmara dos Deputados, no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, existem políticos de esquerda que estão sugando dinheiro do pessoal mais baixo para poder sobreviver. Tendo em vista que... Por que eu estou falando políticos de esquerda? Porque durante a época do governo Bolsonaro, meu parceiro, a gente não tinha nem sequer 20 ministérios direito. Hoje a gente tem quase 40 ministérios. A gente simplesmente dobrou o número de ministérios. Dobrou-se também, se dobrou o número dos ministérios, também a estrutura desses ministérios para se manter tantos servidores. Porque os servidores precisam estar lá para poder trabalhar, precisam ganhar vida, né? Então eles ganham dinheiro que vem da classe mais pobre da sociedade, que paga imposto. Então, existe uma elite política que ela é mantida pelos pobres e que a manutenção dessa elite política é cara, não é barata. Ela faz com que os pobres se sintam cada vez mais sufocados. E a má organização e administração financeira dos gastos do governo federal está impactando diretamente nos preços dos alimentos. Eu não vejo, de forma alguma, como a gente escapar disso tudo em 2027. Tá. Eu acho que o Lula está levando o Brasil para uma situação que, apesar de ser reversível, ela é reversível só em médio e longo prazo, e não mais em curto prazo. Então, assim, de onde a gente vai tirar as coisas? Houve agora a isenção do imposto de renda, maravilha, tranquilo. Só que eu sou favorável à isenção de qualquer tipo de imposto. Ninguém tem que ser obrigado a imposto, para mim é roubo. Só que, vamos lá. De que adianta você fazer isenção de imposto de renda quando você tem o aumento do IOF, quando você tem o aumento de gás de cozinha, quando você tem o aumento da gasolina, quando você tem o aumento do diesel, quando você tem o aumento de tantas outras operações financeiras que envolvem diretamente a vida do pobre, não estou falando do rico, estou falando do pobre. Quando você agora, foi anunciado essa semana, o aumento sobre metais de veículos automotores, onde é que vai parar? O pobre não vai poder nem comprar um carro popular? Todos esses aumentos, se você for colocar na ponta da caneta, impactaram em quê? No diferencial do poder aquisitivo brasileiro sobre a isenção do imposto de renda. É. Impactaram em quê? Nem se fosse de brinde, não ia ter feito resultado. Não ia ter feito resultado. Não ia ter feito resultado. Mas o Lula prometeu a picanha, né? Lula prometeu a picanha e entregou a abóbora. O importante é isso. Não é fácil. Eu costumo dizer, toda vez que alguém fala isso, que o governo Lula, na verdade, é que ninguém percebeu a perspicácia, né? Ninguém percebeu essa inteligência. O governo Lula está preocupado com a obesidade da população. Se você é uma pessoa obesa, você não vai poder comprar tanta comida assim, né? O carboidrato tá caro, as coisas estão caras, Quanto menos você comprar, pensa, você vai no mercado hoje, não dá pra você comprar nem sequer filé de frango. Tá caro o filé de frango também. Você vai comprar uma cesta de ovos ali, que tá um pouco mais barato. Ovo é proteína pura, né? Você vai lá comprar a proteína boa, aliás, não é pura, mas é proteína boa. Os carboidratos que tem no ovo não engorda tanto. Aí você pega ali um ovo, um arrozinho, pronto. Já tá o suficiente. Então a gente tá vivendo hoje no governo que faz você economizar a força. Porque ele mesmo disse, tá caro? Não compra. Então faz você economizar a força, faz você ter dieta à força e faz você emagrecer à força também. Então é um governo que combate a obesidade. Você tem que olhar por esse aspecto. É igual a Miriam Leitão. Veja como isso é bom. Pra quem não entende, a gente tá vivendo uma das maiores transferências de riquezas, né, do momento, o governo Lula. Mas infelizmente o pobre não enxerga isso, né? Que realmente o rico tá ficando mais rico e o pobre, infelizmente, cada vez se falindo mais. Sim. Não é isso? Igual a música lá. O rico mais rico, o pobre mais pobre. E o rico cada vez fica mais rico. O que eu de cima sobe, o de baixo desce.